Esse vídeo já era para ter sido gravado em 2024, que foi quando aconteceu a mudança depois dos meus 30 anos. Em 2016, eu imigrei para Portugal e mudei de profissão. Eu tinha uma formação no Brasil, fiz outra formação em Portugal e para começar a trabalhar eu precisava fazer alguma coisa. E o que foi essa coisa? Eu fiz um curso de nail design. E aí comecei a trabalhar em Portugal e amei a profissão, né? Só que no ano de 2024 eu decidi mudar. Em janeiro de 2024. Ou seja, eu vendi o meu estúdio em dezembro. E em janeiro eu disse, não, agora eu vou começar de uma outra maneira. E aí eu não consegui. Eu procrastinei. Estamos no ano de 2025. Fiz diversos cursos, gastei dinheiro com curso. Tenho todos os equipamentos de gravação e nada acontece. Vocês já passaram por um momento assim na vida de vocês? Mais uma vez eu tô vindo aqui para recomeçar. E o que eu sinto é que quando eu venho aqui expor isso tudo, eu meio que tenho uma obrigação de voltar. E vocês vão me ajudar com isso, né? Então eu sempre fiquei pensando, mas o que é de interessante na minha vida para as pessoas verem? Ah, eu não vou expor a minha vida dessa maneira. Eu passei anos criando conteúdo apenas para minha profissão, não aqui no YouTube, mas lá no Instagram. E eu sempre pensei, vou fazer um canal no YouTube, vou fazer um canal. Mas o que eu vou fazer no YouTube? O que eu vou fazer aqui? Não sei, não tem nada para mostrar, gente. Já viajei para vários lugares, tirava muitas fotos, mas nunca fiz vídeo. Esse ano eu fiz um pouco diferente, mas mesmo assim viajei para alguns lugares e não foi com aquela intensidade. E aí eu comecei a criar conteúdo daqui onde eu estou vivendo hoje, que é nas Filipinas, mas eu fiquei pensando, mas eu não trabalho. Eu saio pouco aqui não tem muita. Assim, eu moro num lugar que tá longe de tudo, muito trânsito. O que eu vou mostrar para esse pessoal? O que eu vou contribuir, na verdade, né? Porque eu só ficar gravando conteúdo aleatório. E aí eu comecei a pensar no que eu gosto de fazer. Eu virei dona de casa, hoje eu não trabalho. E pode ser que eu tenha que mudar de novo? Sim, eu tenho 36 anos, vou fazer 37. Pode ser que eu tenha que mudar de novo. E tudo bem, né? É que a gente dá muita importância porque os outros vão pensar. Eu sempre tive muito medo de ser julgada, né? Mas o meu ciclo de amizades é pequeno demais. E se as pessoas me julgarem, olha, paciência, né? Cada um é de uma maneira, cada um pensa de um jeito. E eu fiquei pensando, comecei a estudar aqui o YouTube, comecei a ver o que as pessoas fazem, né? Eu falei, eu não queria uma coisa engessada, não queria sentar aqui, eu não queria fazer isso. Eu queria que fosse uma coisa dinâmica e com assuntos, né, no meio desse dinamismo, trazer uma contribuição para vocês. O que seria isso? Eu não trabalho, tenho uma cachorra, sou casada, não tenho filhos ainda. Qual é o assunto que seria importante? Eu comecei a pensar o que é o meu dia a dia. Não é uma coisa normal. Não era, na verdade. Eu aparecer aqui e falar de um boa. Eu não comecei assim, gente. Quando eu comecei a ter a necessidade de aparecer foi quando eu comecei a fazer unhas, lá em Portugal. E eu disse, se eu não aparecer, as pessoas não querem ver sua foto de unha. Isso foi lá em 2017. Eu só publicava foto. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, eu abri o meu estúdio na pandemia. Eu falei, se eu não aparecer... Cara, foi sucesso, eu tinha muitas clientes, eu tinha um estúdio com várias pessoas trabalhando, eu trabalhava muito, mas também aproveitava a minha vida, é óbvio. Mas nunca fui de demonstrar muita coisa da minha vida que eu falava, cara, esse ciclo de pessoas que estão à minha volta vão ficar vendo as minhas coisas, me julgando e tal. Só que hoje eu penso diferente. Eu quero trazer uma contribuição. E eu sempre fui de abrir muito a minha vida para as pessoas que estão à minha volta. E eu fui aprendendo que não deve, nem tudo deve ser falado, né? Agora, o que eu poderia contribuir para vocês? Uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, alimentação. Eu já fiz uma cirurgia bariátrica. Eu já ganhei, já perdi, já ganhei, já perdi, já ganhei, já perdi. Hoje eu me encontrei em uma alimentação de perda de peso. Venho perdendo peso gradualmente. Por que
não falar sobre isso aqui? Olha, por que não falar sobre beleza, que é uma coisa que eu adoro falar? Por que não falar sobre cabelo, porque eu tô numa transição? Por que não falar de do país onde eu tô vivendo, se muita gente não conhece? Entende? Então, às vezes, só depende da gente. E eu procrastinei a vida toda, inteira. Enquanto eu tava trabalhando, eu tava muito ativa e tinha muito estímulo, sabe? Eu era conhecida por uma boa nail design, fazia unhas lindíssimas. E essa cobrança também era muito grande em cima de mim, né? Que eu dizia, o que que eu não posso falhar. E a gente vem dessa educação, né? Eu não posso falhar. Quem disse que eu não posso falhar? Eu sou ser humano. Nem máquina deixa de falhar. Então, eu passei por muitos problemas pessoais, de saúde, né? De várias coisas. Que são coisas que eu não me sinto à vontade de vir aqui falar, por exemplo. Eu não vou. Quando eu me sentir à vontade, eu venho falar. Então, não crie e não produza conteúdo com coisas que você acha que não te deixam confortáveis. E aí, há uma semana atrás, eu comecei a gravar minha rotina. E dentro da minha rotina tem um monte de coisa. E aí, o que é mais interessante? Eu falo das Filipinas dentro desses vídeos da minha rotina. Eu pesco uma coisa ou outra, né? O que poderia ser importante? Eu mostro uma receita que eu tô fazendo. Eu mostro meu dia a dia aqui nas Filipinas, as pessoas não sabem. Lá no Instagram a gente publica só a parte bonita. E aí eu mostro que, pronto, é tudo diferente aqui na Ásia, né? E eu comecei a perceber que tem muitas pessoas que não sabem onde fica as Filipinas. Tem gente querendo saber sobre salário, sobre trabalho, se precisa de inglês, ou se dá para falar só português. E com isso tudo, né, com essa decisão de mudança, aconteceu muita coisa, gente. Eu fiquei me perguntando como que lá em 2016, quando eu imigrei, eu não sabia o que ia ser da minha vida em Portugal, eu e o Alexandre. E aí, quando foi passando as coisas, eu não sei de onde eu tirei uma força de trabalho, de querer muito. A nossa vida lá foi muito boa, né? Porque todo ano a gente tinha uma conquista, porque a gente trabalhava muito, sabe? E eu não me arrependo de nada. Mas eu fiquei me perguntando como que lá em 2017, 18, 19, 2020 eu abri um estúdio na pandemia, trabalhei muito. Como que eu tive força e hoje eu não tenho essa força mais? Sabe? Parece que eu gastei toda a minha energia naquilo. E quando eu decidi, não, vou vender o estúdio agora e eu vou dar só formação de unha, porque é o que eu amo fazer. E eu quero me dedicar só a isso, porque eu não conseguia ter um estúdio aberto e dar formação frequentemente. Eu atendia muito, as meninas atendiam, e eu precisava de espaço, e era tudo muito confuso, e às vezes eu precisava levar tudo para um outro lugar, e mesmo assim, era difícil achar o lugar, enfim. Eu disse, não, agora vai. Aí o Alexandre recebeu uma proposta de trabalho para sair do país. E ele falou, Tainá, agora é o momento certo, porque assim, aconteceu tudo do jeito que tinha que ser. Você vendeu o estúdio, imagina se eu tivesse que ir embora e você vendeu o estúdio e nessa confusão. E se você não quisesse vender o estúdio? Ou seja, aconteceu tudo do jeito que tinha que ser. Viemos pra cá, só que eu já estava em depressão. E aí, quando eu cheguei aqui, as coisas pioraram muito. Eu fiquei sozinha, sem trabalho, porque eu estava acostumada a trabalhar muito. E eu falei, meu Deus, eu tô perdendo minha identidade. Aqui eu saí da zona de conforto. Portugal, pra mim, não foi zona de conforto. Também. Mas aqui, lá foi zona de conforto, vamos dizer assim. Essa é a verdade. Aqui foi. Eu tive que mudar completamente. Minha aparência, a minha maneira de pensar. Eu era uma pessoa que queria muito viver em cidade. Quando eu cheguei aqui, eu não quero mais. Barulho o dia inteiro, confusão, trânsito. Hoje eu quero viver no mato. Se eu pudesse, o Alexandre sempre quis. Um calor o ano inteiro, insuportável. Estamos numa época agora aqui que não é tão calor, mas já está começando o, o, a estação agora aqui que vai entrar é o outono, mas é quente, gente, inverno aqui. Enfim, é totalmente diferente. Eu tive que mudar tudo, né? Eu era super consumista em Portugal. Eu tenho um armário imenso de roupa. Mas sabe que
o consumismo, a alimentação desenfreada, tudo isso tem a ver com o nosso psicológico. E é como se fosse uma proteção, né? Trabalhava e gastava tudo com meu dinheiro também, não me arrependo, mas eu consigo ver que era um consumismo desenfreado. Hoje eu tenho uma porta de armário e essas duas é dividida com o Alexandre. Estamos no verão, claro, são roupas que não fazem volume. Quando eu for embora daqui eu vou ter que deixar metade, porque eu emagreci 11 quilos agora e pretendo emagrecer mais 9, 7 quilos, então vai ficar muita coisa aqui. Estou com pouquíssimas roupas. Só preciso de um short a mais, porque se eu tô com um short e o outro tá enorme, igual um saco, e eu tô gravando dentro de casa, eu falo, meu Deus do céu, tô toda jogada, né? Vou fazer 37 anos. Não vou dizer pra vocês que todos os dias são maravilhosos, porque não são, né? Até porque para tudo ser maravilhoso tem que ser tudo do jeito que você quer. Por exemplo, eu vivo num país que, para eu me deslocar, o transporte público não é bom. Eu não ando de transporte público aqui nas Filipinas. Só o Alexandre dirige. Então, só fim de semana que eu posso sair. Durante a semana eu vou à academia durante o dia, depois vou à noite com ele de carro, mas ando a pé por aqui. Mas não saio dessa bolha. Então, para criar conteúdo das Filipinas, eu tenho que esperar ele. E agora ele está entendendo mais isso. Que a gente precisa ir nos lugares que eu quero mostrar aqui um pouco das Filipinas, que tem a parte muito linda, que nós não visitamos ainda, mas tem a parte ruim também, que ninguém mostra. Então eu venho mostrando isso aqui, né? Eu venho trazendo a realidade do país mesmo, para as pessoas não... Assim, tem muita gente que se ilude, achando que vem para cá. Eu me iludi, gente. Antes de sair de Portugal, a gente ponderou muito. Por quê? Aqui nas Filipinas, quando você entra na internet para pesquisar, é uma ilha no Sudeste Asiático, né? Que tem 110 milhões de pessoas num negócio pequeno, né? Um espaço de terra muito pequeno. População muito grande. Então é tudo muito precário. É Brasil, gente, né? É Brasil. Tem a sua parte bonita. Nós estamos em Manila, tem a sua parte bonita, mas tem a sua parte péssima. Nós não estamos num lugar legal. Mas é muito acessível. Tenho supermercado, farmácia, tudo que eu preciso do dia a dia está à minha volta. Mas se eu quiser conhecer, tudo é muito longe. Ou seja, longe por causa do trânsito. É longe que eu digo assim, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 2 horas. Então, a gente pondera muito. No início eu não estava entendendo isso. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E eu saía, o Alexandre estressava, a gente brigava, porque ele dirige todos os dias pegando muito trânsito e eu ficava em casa. Só que agora as coisas mudaram. Mas mudou por causa da minha cabeça, né? Nós continuamos no mesmo lugar, com a mesma situação, mas as coisas mudaram porque eu falei, não, eu preciso me adaptar aqui, não vou ficar aqui para sempre, mas enquanto eu estou aqui eu preciso viver bem, né? Mas não quer dizer que todos os dias são maravilhosos, tem dias e dias, né? Então, gente, só depende da gente querer mudar mesmo. E eu vim aqui para falar com vocês porque eu quero criar uma conexão. E se você aí não sabe o que gravar, o que fazer, cara, começa gravando o seu dia, você arrumando sua cama, você fazendo uma comida, você pendurando uma roupa, que é o meu dia a dia aqui. Indo pra academia, mostrando o caminho, mostrando o mercado, né? Ah, mas eu não faço ideia, não sei. Gente, não fala nada, só grava. Faz um vlog gravando e não precisa falar. É assim que começa, né? Hoje eu tenho tudo que eu preciso para gravar. E eu fiquei muito tempo paralisada. Na verdade, nós estamos aqui no mês de final de setembro. E eu acho que foi no mês de junho ou julho que eu comecei a gravar para rede social. E eu queria fazer tudo. Eu queria YouTube, Instagram e TikTok. Não tem como você conciliar isso tudo. É impossível. Eu ficava louca. O que eu vou gravar hoje? O que eu vou fazer hoje? Bom, comecei TikTok dando dica de beleza, mostrando um pouco da viagem, falando um pouco daqui. Mas eu falei, não, acho que eu vou levar isso pro YouTube e lá. Ou seja, eu decidi me concentrar aqui. Eu não, assim, eu prefiro o TikTok do que o Instagram. Porque o Instagram tá todo mundo lá, você conhece todo mundo. E parece que você tá falando pro vento às vezes. Então, o YouTube, pra mim, funcionou muito bem pra unhas, né? Porque eu mostrava meu trabalho e eu tive muita gente através do Instagram, principalmente para dar curso, né?
E aí, o TikTok, eu vi que tem muito mais interação do que o Instagram. Mas eu queria mostrar mais o dia a dia aqui das Filipinas, que eu percebi que tem muita gente que não conhece nada daqui, né? Então é isso, eu decidi mudar, decidi dar uma girada e eu falei, eu vou levar isso para as pessoas lá, porque eu quero contribuir com alguma coisa, né? Por exemplo, a questão do emagrecimento, eu sei que tem muita gente que sofre com emagrecimento, mas eu, assim, foi uma coisa que eu e o Alexandre aqui, é muito importante você ter alguém que te apoie, mas se você não tiver, você precisa fazer por você, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive problemas de saúde e eu nunca, assim, nesse tempo todo eu fiz bariátrica, gente. Eu tinha 120 quilos, eu cheguei a 100 quilos depois que eu emigrei de novo. E voltei, emagreci, engordei de novo. E agora eu tô emagrecendo e mantendo, mas tem a ver com a cabeça. E vai ser difícil. Não procure atalhos para o emagrecimento que não existe. Quando eu viajo, eu como. De vez em quando eu como uma coisa que eu quero, mas eu sempre volto no dia seguinte a fazer o que eu tenho que ser feito. Tem que fazer, ninguém vai fazer pela gente. E aí é isso. É muita história para contar, é muita coisa para falar sobre a minha vida. Tô aqui me abrindo com vocês, expondo uma coisa que eu não queria antigamente, mas eu entendo porque eu tava num momento, quando eu trabalhava no estúdio, tinha muita gente à minha volta que não só era no geral, clientes, tinha uma disputa de profissionais que eu não dava importância nenhuma. Eu ouvia coisas na minha mesa de atendimento de pessoas, porque falaram isso, não sei o que de você, porque você nananana. Eu, é complicado. Nunca tive medo de concorrência, porque eu sempre estava estudando, eu fiz imensos cursos. E vou dizer uma coisa para vocês, eu tô aqui hoje, eu agora, depois que eu vim pra cá, eu acho que eu aprendi tanto. As Filipinas ensinam tanto pra gente nessa coisa de que a gente tem tudo e reclama de tudo que a gente tem. A gente só tem aprendido aqui, né? Nós temos tudo, nós temos uma vida boa, nós temos família, nós temos saúde, vamos dizer assim, estamos vivos, né? Pra, pra continuar a nossa vida, né? Aqui eu digo o seguinte, a gente não pensa muito pra fazer, a gente vai lá e faz. Vamos lá e fazemos. E depois a gente dá um jeito. A vida vai passando. Eu vou fazer 37 anos esse ano. Eu já queria ter realizado o meu sonho de ser mãe, mas é um assunto muito delicado que eu não quero entrar aqui com vocês. Mas a gente vai acreditando em Deus, né? No caminho. E com o tempo a gente vai entendendo que quase que eu não consigo falar. Com o tempo a gente vai entendendo o caminho, né, gente? Eu acho que todo mundo tem suas batalhas, os seus problemas. Eu tive pessoas ruins à minha volta, né? Pessoas que não me fizeram bem durante um período. Hoje eu me senti muito sozinha quando eu vim pra cá, mas depois eu comecei a perceber que a solidão faz coisas, gente. A solidão também traz coisas boas. Você começa a se reinventar. Preciso fazer isso, preciso fazer alguma coisa pra me sentir bem e tal. E as Filipinas foram muito acolhedoras com a gente, principalmente os filipinos, falando assim, né? Eu cheguei aqui e parecia que todo mundo já me conhecia há anos, chamando pra ir na casa, trazendo coisas aqui. Os filipinos são muito simpáticos e acolhedores e isso fez toda a diferença, né? Mas eu gosto muito de Portugal. Minha casa tá lá, nossa vida tá lá, nossas coisas todas. Eu tenho aqui, nós trouxemos nossa cachorra pra cá e vamos levar de volta. E o futuro a Deus pertence, né? Daqui a um tempo nós vamos sair daqui, mas também não sei para onde vamos e estamos prontos para enfrentar mais uma vez, né? A Ásia é maravilhosa, tem países incríveis, belezas naturais, seus problemas como qualquer outro país, né? Mas o recomeço nunca vai ser fácil, gente. Encontre uma maneira de vocês. Se você quer muito ter um canal aqui no YouTube, né? Vocês podem ver desse vídeo para os outros. Eu dei uma parada grande, porque eu tava me dedicando a outra rede. Eu quase não tava vindo aqui, mas aqui eu gosto mais daqui porque eu posso fazer vídeos longos, eu falo muito. E lá na outra rede, eu falava muito e isso não funciona muito lá. Então eu precisava vir para cá para falar, né? Então, se vocês têm alguma curiosidade, vai trazendo para mim.
né? Vocês vão começar a perceber aí que eu tô gravando vídeo do dia da feira, que eu fui na feira, o que a gente faz fim de semana. Eu venho gravando alimentação, comida, fiz comida asiática esses dias para poder mostrar, estilo asiático. Eu gosto muito de cozinhar, então eu me apeguei a isso. Me apeguei a isso, me apeguei à parte da beleza que eu gosto. Posso falar de unhas também, porque é um assunto que eu domino muito, né? Que são alongamentos, essas coisas todas. E eu decidi mudar, né? Eu vou falhar? Vou, claro. Mas eu também sei me respeitar agora, que eu não sabia. Eu não sabia respeitar o meu tempo. Eu não sabia dividir as coisas. Imagina num dia, eu passei por algum problema e tal. Eu não conseguia vir aqui falar. E eu respeito isso. Eu me respeito hoje, porque eu não me respeitava. Eu achava que eu tinha. Porque a internet faz isso com a gente. A internet faz com que a gente ache que nós temos que ser perfeitos o tempo inteiro. E não é. E não é assim que funciona. Né? Passamos pela fase de que todo mundo tinha que usar terno e eu tava lá, fazendo unha, tirando foto. Isso era maravilhoso, né? Que é muito importante divulgar o seu trabalho, mas estava lá achando que eu tinha que estar. Adoro me arrumar. Hoje vivo num país que é mais quente, então é diferente, mas adoro essa parte de... Mas não é uma coisa que você tem que se montar um personagem, né? Fiz consultoria de organização de ideias e investimento. Gente, tudo bem, tem coisas que a gente pega, outras não. Qual é o seu estilo? Se você gosta de estampa, se arrume de estampa da sua maneira. E uma coisa que me ajudou muito a criar uma rotina e me sentir bem depois dessa idade, né? Que eu tô com 36 anos, eu criei uma rotina de skincare, de cuidados, né? Tem dias que eu tô descabelada, tem dia que eu tô com o cabelo todo em pé, mas tem dia que eu falo, não, eu tenho que acordar, eu vou pro banheiro tomar um banho, cuidar da minha pele. Depois que eu faço isso, parece que eu me transformo, sabe? Eu tô pronta para qualquer momento sentar aqui, abrir a câmera e falar com vocês. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ah, eu tenho que gravar um vídeo. Ah, mas eu não tô legal hoje, olha como é que eu tô. Aí tu fica procrastinando. Depois que você levanta de manhã e melhora a pele, ajeita o cabelo, parece que você tá fazendo um trabalho. Eu não sei explicar, essa é a minha maneira de ser, de fazer. E tem dado muito certo. Eu me arrumo para ficar em casa, porque eu não tava fazendo isso, né? Eu acordava e ficava de pijama o dia inteiro e pronto. Criei uma rotina de organização da casa, criei uma rotina, isso é muito importante. Não me sinto muito cansada, porque um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Hoje é domingo, é dia de cozinhar para segunda. Eu começo já preparando por causa das marmitas do Alexandre e da minha alimentação, a nossa alimentação. Lá em Portugal, como era frio, eu conseguia fazer as alimentações todas. Aqui não dá, muito quente. Eu tenho uma geladeira pequena, tive que me adaptar a isso. Compramos um freezer, mas a geladeira é pequena, não dá para enfiar um monte de coisas. E eu ficava pensando, nossa, eu não tenho o cenário ideal para gravar, eu não gosto dessa casa, minha casa é totalmente diferente. Colocando empecilhos o tempo inteiro para não fazer o que tem que ser feito. A verdade é essa, né? Então, dá tempo, as coisas demoram a acontecer, mas ainda dá tempo de mudar. Eu tenho 36, pode ser que lá com os 40 eu queira outra coisa. E aí, qual é o problema? A minha mãe se formou em gastronomia com 40 anos e ela não trabalha, ela foi vendedora, ela fez curso de medicina chinesa, que é para aprender a fazer massagem, ela trabalhou com médicos. Com 40 anos ela entrou para a faculdade de gastronomia e eu me cobrando que eu não podia mudar com 28 anos. Mas por quê, gente? Eu fui criada assim. Tem que fazer faculdade, eu fiz faculdade. Tem que ser pública, que se não for pública também não vai, então foi pública no Rio de Janeiro. Migrei para Portugal, fiz mestrado. A vida, nada a gente perde, gente. Tudo que você estuda é ganho, né? E nunca é tarde para recomeçar. Se você tem filhos, conta a rotina, onde você está vivendo hoje, né? Conta a rotina, o que você faz? Como é que é o material escolar nesse lugar? Quanto que você gastou com material escolar? Tem uma maneira de gastar menos comprando material escolar? Gente, não acaba a questão dos temas. Tem
tem assunto pra tudo. E você vai estar sempre ajudando alguém, pode ter certeza. Sempre ajudando. Uma coisa que as Filipinas me ensinou, que vem me ensinando, né? É que os brasileiros têm muito negócio com marca. Né? Roupa de marca, roupa de marca, roupa de marca. A Europa já me ensinou, já mudou meu pensamento, né? Eu adoro bolsas. Vocês não sabem aqui, mas eu já falei lá na outra rede. E tô sempre comprando bolsas. Sempre que eu posso, mas eu tô tentando reduzir isso. E eu gosto de marca, né? Eu gosto de marca. Só que depois que eu vim pra cá, eu comprei umas bolsas e tal, mas depois que eu vim pra cá, eu fui perdendo o gosto. Você sai na rua, aqui é tudo. Deixa eu pensar na palavra pra dizer, que eu não sei como é que o YouTube, se eu falar aqui certas coisas, né? Similar. Aqui é tudo similar. Cópia, vamos dizer assim. Então você cansa de ver tanta marca. Você cansa, eu falo, gente, eu não quero mais, não aguento mais ver isso. É muito bom ter acesso a essas coisas? É muito bom, é muito bom. Mas chega uma hora que cansa, né? Então, a gente tem acesso a tudo aqui. E quando você tem acesso a tudo, enjoa. Já perceberam? Então é isso, gente. Tô recomeçando aqui de uma outra maneira para trazer informações para vocês, para contribuir, na verdade. Às vezes, pode ser que esse vídeo nem tenha muita visualização, mas eu vou fazer mesmo não tendo. É assim que se começa. Nós temos que começar dessa maneira. Pode ser que ninguém veja, mas não para. Continua, insista, né? Que vai dar certo. E aí? Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, dá um like aqui pra mim, comenta. Me diz aqui se vocês estão nessa fase também. Da onde você tá vendo esse vídeo? Vocês também estão nessa fase, dessa idade assim, meio que a gente acha que tá velho, mas não é velho e é novo? Vocês estão nessa fase também? Que a gente tem 36, mas a gente tem cabeça de 20 às vezes. Depois cai pra 30. Uma coisa louca, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha incentivado vocês a alguma coisa, né? Porque esse canal é de contribuição. E eu sou essa pessoa. Eu gosto de compartilhar coisas que dão certo pra mim, pra ver se vocês conseguem também, né? Às vezes as pessoas não estão com o mesmo propósito que nós. E a gente precisa respeitar isso, mas a pessoa também precisa nos respeitar, né? É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.